Boa noite. Boa noite. Agora foi bem melhor. Gente, o Robson falou palestra, mas na verdade eu não sou muito fã dessa situação palestra. Eu gosto mais de bater um papo. Primeiro que eu não sou o dono do conhecimento na área tributária. Eu sei a teoria. Alguma coisinha da prática. Né, o que aparece no escritório no dia a dia. Vocês, empresários, é que são realmente as pessoas que entendem do negócio no dia a dia, sofrem a consequência disso no dia a dia. Vocês podem até não ter a teoria que eu tenho, vocês podem até não saber as defesas que eu sei fazer, que estudei para isso. Porém, a consequência do certo ou do errado, e nem sempre do errado, mas sim por questão do fisco que faz isso, é vocês que sabem. É vocês que sentem. Então, qual que é a ideia que eu trouxe para a CIR quando nós começamos a conversar sobre isso? Eu vou trazer alguns temas. A ideia não é exaurir o assunto, até porque é muito amplo. O assunto direito tributário, o assunto fisco, relação fisco e empresário é muito ampla. É muito complexa, porque o fisco faz questão que seja. Então, a ideia não é exaurir o assunto. Nós vamos aqui dar uma passeada por algumas coisas e vamos falar um pouquinho sobre holding, que é um assunto também que é um tanto quanto complexo, e nós estamos com algumas situações aqui em Rondonópolis de pessoas de fora que vendem holding para os empresários de uma forma e vão embora, pegam os honorários, vão embora e deixam o cara com o filho no colo sem dar assistência para ele. Então, assim, são dois assuntos muito amplos e muito complexos. Então, a ideia não é exaurir, eu vou trazer as coisas que estão acontecendo no momento e quais foram as soluções dadas e os caminhos mais fáceis para a gente conseguir se livrar de uma autuação, evitar que ela aconteça, se ela acontecer, fazer com que a gente possa livrar o cliente da autuação. Tá? Depois, se vocês quiserem dar testemunho de situações que aconteceram com vocês, quiser trazer para a gente trocar uma ideia, é bacana. Tá? Para que a gente faça isso, a gente vai lançar a mão das normas internacionais de contabilidade, as IFRS, que no Brasil são traduzidas pelo CPC, Consolidação dos Procedimentos Contábeis. Esse assunto é tão sério, esse assunto é tão importante e ele está deixado de lado no mercado. Tá? Vocês vão ver que a norma diz que você precisa fazer contabilidade de Simples Nacional, ao contrário do que é a regra de mercado. Não é isso que a gente vê no mercado. Vocês vão ver a força probante que tem a contabilidade. Aí, tem contador aqui? Tem contador presente? Beleza. Você concorda com o que eu estou falando? Né? Aí o que acontece? Pode discordar se quiser, tá? Não tem problema não. Tá tudo bem, cada um pensa de um jeito. E a gente respeita todo mundo. Mas o que eu estou querendo dizer? Você não é obrigado a enviar para o fisco a contabilidade do Simples Nacional. Não tem essa obrigatoriedade. Mas registrar ela na junta comercial, ela tem funções muito bacanas dentro de uma empresa. A primeira delas, e eu considero a principal, é que com uma contabilidade bem feita, e quando eu falo contabilidade bem feita, eu não estou falando só da parte do contador não, tá, gente? Aliás, o contador é a ponta final dela. A contabilidade bem feita, ela começa lá no teu planejamento de gestão. Você é empresário. E aí, para chegar no contador redondo, para ele fazer o trabalho dele. Certo? Essa contabilidade bem feita, ela te livra de um processo do fisco. Se você tiver ela redonda, vou dar um exemplo muito clássico disso, estoque. A moda da Cefaz agora, recentemente, é notificar as empresas do Simples Nacional para dar esclarecimento sobre vendas no cartão de crédito ou via boleto bancário que não condizem com as compras feitas em um determinado período. E aí tem uma pegadinha. O que ela quer saber não é o seu estoque. E o que ela quer saber também não é se você emitiu o boleto, vendeu no cartão. O que ela quer saber é se você tirou as notas fiscais referentes às vendas que você fez. Mas ela joga uma isquinha.
Aí você, no primeiro momento, você fala, puta que pariu, estão querendo falar do meu estoque. Vamos ter que contar estoque. Vamos ter que... Não é estoque que a Cefaz quer saber. Ela quer saber se você tem uma defesa. Ela quer saber se o teu contador está antenado, se você está antenado com o processo de notificação. Ela quer saber se você tem um advogado que vai oferecer a defesa e vai derrubar o processo. É isso que ela quer saber. Se você não tem, como ela sabe que a maioria dos pequenos empresários não tem um advogado, a gente sabe que muitas das vezes é por conta de não ter condição de pagar, né? Porque se for pagar você fica sem lucro. Como ela não sabe disso, 99% das ações fiscais que tramitam nas comarcas estão relacionadas com empresas do Simples Nacional. Os outros 1% são empresas fora do regime de Simples Nacional, normalmente pequenas, médias e grandes empresas, que muitas das vezes não tem um advogado não, só tem uma banca inteira, para voar com os dois pés no peito do fisco. E aí o que acontece? O empresário não tem o contador, ele não tem o advogado para fazer a defesa e ele precisa da certidão. Qual que é o caminho? Parcela e paga. Porque você precisa da certidão. É isso que a Cefaz faz. Então o objetivo de a gente fazer essa parceria com a CIR foi exatamente no sentido de trazer para vocês alguns esclarecimentos do ponto de vista de defesa jurídico. O que nós podemos fazer para resolver determinados problemas. E é muito simples. É muito simples. É um processo administrativo bem feito e lançar a mão da contabilidade, do balanço, do DRE, do controle de estoque da empresa. A gente consegue derrubar a autuação do fisco. Lá no escritório já derrubei conheço vários contadores que eles conseguiram derrubar via eProce, conseguiram resolver a situação do cliente. E aí, aonde que está tudo isso que eu estou falando sobre o Simples Nacional? Está na Lei Complementar 123, lá no artigo 26 e 27, e está também nas ITGs, ITG 1000 e ITG 2000R, que são as normas contábeis para o Simples Nacional. Menos complexo, são bem menos complexos, é uma contabilidade simples, ou seja, você não precisa se preocupar com nota fiscal grande, aproveitamento de crédito, nada disso. Você precisa informar o lançamento, a despesa e a receita. Pode ser até por um cupom fiscal, porque no Simples Nacional você não precisa colocar detalhes de layout de nota, porque você não vai fazer aproveitamento de crédito, certo? Você só precisa fazer a informação. Só que na hora que a bomba explode, na hora que o fisco cobra, é uma baita de uma ferramenta. Porque assim, às vezes a gente... Outro dia eu falei, não sei para quem que eu falei, para uma cliente, nós estávamos brincando, conversando, aí eu falei para ela assim, manda essa nota para a contabilidade e fala para a contabilidade lançar, porque eu sou advogado, não sou santo não. Eu faço defesa, não é milagre. Aí caiu tudo na gaitada lá, e ficamos brincando, mas assim, é a realidade, é o fato. O que chega para mim, no direito público, o direito tributário é um braço do direito público, não tem nada fora da lei. Aí a gente acorda do sonho que estava vivendo. Não tem nada fora da lei, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? O ente público, o agente público, ele não pode fazer nada que não esteja prescrito em lei. E também não pode deixar de fazer se porventura não está prescrito em lei. Então, partindo desse princípio, ele vai fiscalizar o ente privado, que é a sua empresa. Você precisa observar se, quando ele foi te autuar, quando ele foi te intimar, se ele seguiu o que está escrito na lei. Eles não fazem nada bem feito. Eles deixam sempre um rabo para trás para a gente ir lá e matar a defesa. Por abuso de autoridade, por erro na informação, por dissonância nas informações. Eu já peguei processo lá no meu escritório que o nome da empresa era do cara que estava me contratando, mas o CNPJ, a inscrição era de uma empresa de sorriso. Aí você vai conferir as informações que estão na notificação, não bate com o SPED da empresa que me contratou, não bate com a PGDAS da empresa que me contratou. Então, das duas, uma. Ele queria notificar a empresa de sorriso
e notificou a empresa do meu cliente e lançou os dados da empresa de Sorriso. Só tem uma explicação. Mas para nós foi ótimo. Foi que nem tirar doce de criança para fazer a defesa do cliente. Então, analisando por esse ponto de vista, hoje nós vamos analisar o seguinte. Nós vamos dar uma passada bem rapidinha pelo Simples Nacional. Nós vamos ver a questão da tributação, da segregação de tributo. Isso é bem conhecido dos contadores e bem conhecido da maioria dos empresários. Porém, na prática, não acontece muito. E aí nós temos vários fatores. Os contadores aqui que estão presentes vão poder confirmar o que eu estou falando. Um dos fatores que são preponderantes para você fazer do Simples Nacional não deixa de ser um aproveitamento de tributo, tá? Não deixa de ser não deixa de ser um benefício que você tem a segregação. Eu estou falando do PIS e da CONFINS monofásico e do ICMS-ST, que é uma das poucas coisas que você pode aproveitar dentro do Simples Nacional. Mas dependendo do tamanho do faturamento da empresa, isso representa um valorzinho considerável, tá? E como nós estamos falando aqui de aproveitar o tributo, pagar menos tributo usando a lei, se eu estiver falando de um faturamento de 10 mil e eu aproveitar R$100, eu estou economizando 1%. 1% numa casa de 20%, que é mais ou menos a carga tributária, né? É só 19%. É 1% a mais no lucro líquido no final do ano, no empresário. Eu estou falando esse valor bem micha mesmo, bem ridículo, que é para a gente ter uma noção de como que a coisa roda. E o ICMS-ST pagou, já está pago, não tem que recolher de novo dentro do Simples Nacional, certo? A não ser que você está fora, você está no sublimite, mas se você estiver fora do sublimite, você tem o aproveitamento do crédito, que também foi recolhido na fonte. Mas qual é o grande detalhe para que isso aconteça com perfeição? O contador não sabe fazer? Não, ele sabe. Mas nós temos um probleminha chamado parametrização de sistema. Parametrização de sistema. O contador não consegue adivinhar, você empresário, dentro do seu volume de venda, o que você fez que é monofásico e que não é monofásico. Ele sabe a regra geral. Sabe a regra geral. Você sabe bebida fria, monofásico, você sabe que gelo, monofásico, você sabe que em se tratando de medicamento, monofásico, enfim, você sabe disso. Só que veja bem, você tem lá dentro da sua empresa 2.000 itens, na regra geral, e o contador tem 100 clientes. Essa conferência, se não tiver parametrizado, você tem que fazer manual. É humanamente impossível você fazer manual. Então, a parametrização do seu sistema de gestão, empresário, com as devidas segregações, vai resolver esse problema. Porque você vai mandar para o seu contador o XML já segregado, no caso do Simples Nacional. Então, ou seja, já vai cair no sistema dele, o sistema dele já está parametrizado para fazer o preenchimento da PGDAS, falando do Simples, tá, gente? Se nós estivermos falando fora do Simples, a dança muda o ritmo. Ele já vai estar com isso parametrizado, porque a maioria dos... Vocês usam o que lá no escritório? Que sistema? Alguém usa domínio aqui? Domínio. Eu conheço o domínio, tá? Então por isso que eu posso falar dele. O domínio, se você parametrizar ele só falta falar. Quem sabe a próxima versão sai falando, né? Mas ele faz praticamente tudo. Mas para isso, precisa vir de lá, pronto. Então a segregação em bebidas, normalmente quando você tem produto monofásico, ele é ST. Em 99% das situações, quando você tem produto monofásico, para PIS e CONFINS, ele é ST. Então você já tem uma economia do PIS, da CONFINS e do ICMS. Que no Simples Nacional vai de 0,32 a 0,35 do faturamento, ou 32% ou 35% da alíquota. Mas é uma economia considerável. Se você faturar 500 mil no mês, você fizer uma economia de 0,35 e o PIS com fins vai dar mais ou menos 0,92 mais ou menos, né? Vai dar o PIS, eu sou advogado, gente, não sou contador não, então não sei fazer conta não, mas vamos lá. Vai dar mais ou menos isso, é uma economia tributária.
Aí somado a outros fatores, precificação, diminuição de desperdício, você consegue ver o reflexo disso no lucro. E aí nós temos... Gente, tá pequenininho esse negócio aí, né? Mudou a fonte. Mudou sozinho. O conteúdo é danado. Distribuição de lucro. Distribuição do lucro sem incidência de IR. Vocês já viram falar nisso? Os contadores já, né? Óbvio. Mas vocês empresários, vocês já ouviram falar que você pode retirar lucro da sua empresa mensalmente e não precisar recolher o INSS e o imposto de renda? Já tinham ouvido falar nisso? Você já tinha ouvido, Júnior, falar nisso? O rapaz da Casa da Borracha. É Casa da Borracha, né? Borracheiro. Casa do Borracheiro. Você já tinha ouvido falar nisso? Então o que acontece? Aí os contadores vão falar assim para mim, mas tem uma normativa do INSS que obriga a fazer o recolhimento. Normativa não é lei. Normativa não é lei. O INSS quer legislar, quer ocupar o lugar, assim como a Receita Federal nas consiste da vida aí. Para quem não conhece, consiste é consulta, tá? Você faz a consulta na Receita Federal e nas instruções normativas. O nome já fala, instrução normativa, ela é para normativar uma legislação. Uma regra legal, abstrata e geral, ela vem para normatizar, não para criar regra, tá? Então, assim, e aí a contabilidade é importante. E aí a contabilidade é importante, tá? Porque se você não fizer a contabilidade se você não fizer a contabilidade da sua empresa, quando eu estou falando contabilidade, gente, eu estou falando DRE, balanço, controle de estoque, informações registradas na junta comercial, livro físico. A junta de Mato Grosso ainda registra. Quando você faz isso, quando você faz a contabilidade, você pode tirar lucro, independentemente do percentual, sem a incidência de IR. Como é que você faz isso? Você faz uma alteração no contrato social, criando uma cláusula que você vai fazer retirada mensal de lucro. Aí você tira o oleritezinho bonitinho, só que no lugar da rubrica, em vez de você colocar prolabore, você coloca antecipação de lucro. E aí você não é necessário recolher imposto de renda. Mas eu posso só tirar lucro se você for administrador. E se você não for, o INSS tem cobrado o INSS. Então tira lá um salário mínimo lá, só para você não ter problema com o INSS e tira o resto de lucro. Mas você pode tirar 50%, se você tiver 50% de lucro, pode tirar 50% de lucro. Agora, se você não faz a contabilidade, aí você está limitado ao percentual de lucro da presunção. Certo? Que é uma mixaria. Bom, já falei do dever de escriturar, já falei do valor probante da escrituração, já falei da importância da escrituração como meio de prova judicial. Depois eu disponibilizo, tá, gente? Se vocês quiserem. Da importância da escrituração como meio de prova judicial e extrajudicial, né? Lucro presumido, lucro real, vamos fazer agora. Depois nós voltamos lá. Isso é todo o conteúdo. Essa fórmula os contadores conhecem, né? Mas os empresários conhecem essa fórmula? Você conhece essa fórmula, Júnior? Você conhece, Rose? Nunca vi mais coisa. Essa fórmula é a fórmula que leva o teu contador a chegar na alíquota que você tem que recolher de Simples Nacional. Faturamento dos últimos 12 meses, RB, Receita Bruta. Né? Receita Bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota linear, que é aquela tabelinha que vem na faixa do Simples Nacional. Vocês já viram a faixa do Simples Nacional? Vocês já tiveram a curiosidade de sentar no escritório de contabilidade de vocês e pedir para o contador mostrar para vocês as faixas de faturamento, essas coisas? Já tiveram essa curiosidade? Faz isso que vocês vão ver como que é complexo o Simples. O Simples não tem nada de simples. Só o nome que é simples. Então, é a receita bruta dos últimos 12 meses vezes a alíquota, que está lá na faixa, certo? Menos a parcela dedutora. Detalhe, na primeira faixa não tem parcela dedutora, que é as empresas que faturam até 180 mil no ano. Então não tem parcela dedutora, mas a partir da segunda faixa tem parcela dedutora. Então, menos a parcela dedutora, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses, você vai ter uma dízima lá, multiplica por 100, você chega na sua alíquota que você tem que recolher do Simples Nacional. Certo? É variável conforme a receita Exatamente, varia de acordo com a receita. Anual, exatamente. Só que daí, dos últimos 12 meses, isso, não é anual, dos últimos 12 meses,
Tá me induzindo ao erro. Não, Não, ano civil, mas é 12 meses. é dos últimos 12 meses, isso. Mas não é do ano civil, exato. Mas aqui que mora um grande detalhezinho. Se eu tenho receita com ST e receita com PIS e COFINS monofásico, e receita que não tem essas segregações, como é que ficaria? Os contadores não, por favor. Só os empresários. Como é que ficaria isso aqui? Eu não tenho duas receitas? Eu tenho a receita que eu segrego, o PIS e a COFINS monofásico, que é a ST, ou se for um caso que não for ST, só o PIS e COFINS monofásico. E eu tenho a receita que eu não segrego nada. Aí eu tenho duas alíquotas? Não, você não tem duas alíquotas, você vai chegar em duas fórmulas, que vai dar o total da PGDAS, no final, certo? Tá vendo como não é tão simples assim? Eu trouxe um exemplo aqui, quando você não faz a contabilidade do seu Simples Nacional, como é que seria essa retirada de lucro? Eu peguei em consideração aqui uma receita bruta de 240 mil no ano e peguei a alíquota de 7,3%. Você não faz contabilidade. Então, se você tem atividade de comércio, qual que é a presunção de lucro? Vocês sabem me falar? Os contadores não, por favor. Os empresários. Vocês sabem falar qual que é a presunção de lucro do comércio? A minha é 50%. Você vai ter a faixa de 50% de lucro? Não, a presunção. A presunção. Não, não é MVA não. MVA é margem de valor agregado, para quem não sabe. 30%? Não, 8%. É lá do lucro presumido. Você vai usar a presunção do lucro presumido. Se você não faz contabilidade, tá? E agora eu vou mostrar o número para vocês, vocês vão falar assim, puta, mas o parabólico que eu estou tirando e as despesas que eu estou gastando na minha empresa está matando meu lucro. Verdade. Se você não sabe essa conta aqui, muito provavelmente você tem um ralo gigante dentro da sua empresa comendo seu lucro. Aliás, comeu o seu lucro e está comendo um pedaço do seu capital de giro e vai sucessivamente. Então, você não faz contabilidade, considerando 240 mil ano, na faixa de 7,3 de alíquota linear, menos a parcela dedutora, sobrou uma alíquota de 4,8% no final. Então, nós temos aqui R$ 11.520 de Simples Nacional para ser pago. Por que eu tenho que achar o Simples Nacional? Porque você considera 8%, mas você deduz o tributo recolhido. Certo? Então não é 8% de 240 mil. É 8% deduzindo o tributo que você vai recolher. Então, você vai chegar no final do mês, você vai chegar no final das contas aqui, ó, com R$ 640 mês de lucro. Para um faturamento de 240 mil no ano. Porque você tem 240 mil, a presunção de 8%, 19.200. Você teria que tirar se fosse considerar a despesa de 240 mil. Menos os 11.520 que você está pagando de tributação, te sobra R$ 7.680 de lucro em 12 meses. Ou seja, você trabalhou feito um burro de carga, perdão da palavra, mas é o melhor exemplo que nós temos, né? Porque o bichinho trabalha para dedéu. Você trabalhou que nem um burro de carga, e você tem direito a recolher R$ 640 por mês. Tirar para você do seu bolso. Num faturamento de 240 mil. Se você fizer, talvez o teu lucro seja até maior que esse. Talvez e provavelmente é maior que esse. Só que você não tem contabilidade, então você vai ter que tirar pela presunção, você vai ter que acatar o que o fisco está dizendo para você. E agora eu vou puxar a brasa um pouquinho para os contadores. Vocês não pensam que vocês vão ter contabilidade do jeito que eu estou falando por 500, 600 reais por mês. Esquece isso. Contabilidade bem feita do Simples Nacional hoje, no mínimo, R$2.000 por mês para fazer. Estou falando com conhecimento de causa, que eu sou sócio no escritório de contabilidade não dá gente, é trabalho, Simples Nacional não é simples. Só que esse R$2.000 que você está pagando por mês para o contador e mais algumas outras cocitas que você precisa para fazer sua administração bem feita, você vai ver o resultado dele no final, ele se paga.
Se você tiver um bom escritório de contabilidade que faz a contabilidade direitinho, as contas alocadas nos locais certinho, bonitinho, no final do ano esses R$2.000, que na verdade vai ser 24 mil, né, 2 mil por mês, vai se pagar. Porque você vai conseguir identificar os ralos da sua empresa. Quando você tem uma contabilidade afinada, você consegue saber onde é que você tem que estancar e onde é que você tem que abrir a torneira. A contabilidade, ela conversa com você, dono de empresa. Se você pegar um balanço alocado, as contas bonitinhas, se pegar um DRE bonitinho, você pode até não ter conhecimento da área contábil, mas você vai ver que você teve lucro ou prejuízo. Você vai ver que tem um gasto a mais ou a menos, certo? E se você sentar com o teu contador, ele vai traduzir aquilo lá para você. E aí você vai conseguir enxergar. Essa é a grande importância da contabilidade. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se fosse fácil, vocês não seriam empresário. Qualquer um seria empresário, qualquer um se proporia montar um negócio. Nós, né? Porque eu também sou empresário. Então, quando a gente tem que ter uma gestão do negócio, para que o contador faça uma contabilidade bem feita, para que você tenha lucro no final. A utilização do percentual que aplica, essa aqui é só uma observação, tá, gente? Aonde está descrito isso para o Simples Nacional? Está lá no artigo 14, parágrafo 2º da Lei 9249, que é a presunção de 8%, bem como está na resolução 004 do Conselho Gestor do Simples Nacional. Estou conseguindo ser claro? Tá, vocês estão entendendo? O objetivo aqui não é a gente passear pela técnica, não. O objetivo aqui é a gente falar o português claro e eu quero que vocês saiam daqui o que for possível sabendo, e o que não for possível eu quero que vocês saiam com as perguntas na cabeça. Porque se você sair daqui com pergunta na cabeça, eu atingi meu objetivo. Porque você vai falar assim, porra, será que o meu negócio está desse jeito? Será que eu preciso reestruturar? Será que eu preciso fazer isso, fazer aquilo? Nós atingimos o objetivo. Você começou a preocupar com a função social da empresa, que é o quê? Te dar um bom conforto, te dar uma vida legal, bacana, e dar uma vida bacana para o teu funcionário. Vocês estão conseguindo compreender mesmo? Vocês só balançaram a cabeça? Acho que vocês ficaram meio... É? Isso aí só serve para alimentar a dúvida mesmo, porque isso aí tem que fazer quase na graduação mesmo, para você entender. É nada. É só parametrizar o domínio. Ele faz para você. Tá, aqui é o seguinte. Na verdade, eu trouxe um detalhamento melhor daquilo que nós vimos anteriormente. Aonde que está a base de cálculo da presunção do IR para as empresas que estão fora do Simples Nacional, que estão no presumido e no real. Nada mais é do que a mesma conta. A diferença é que lá você não vai deduzir os tributos, é a presunção, e você tira o valor correspondente à presunção e você não precisa apresentar a contabilidade. Só que se você tiver contabilidade, se tiver um lucro maior que esse, você vai tirar o lucro maior que esse. Ou se você não quiser tirar tudo, você joga para reservas de lucro. Vamos acelerar, né, gente? Tá. E no caso da prestação de serviço e algumas outras atividades, esse 8% é só para comércio e nem todos, tá, gente? Posto de gasolina. Tem dono de posto de gasolina aqui? Não tem? 1,6% a presunção de lucro do posto de gasolina, certo? Bem baixa. Então, ou seja, nós estamos falando de 8%, deu aquilo lá. E o cara do posto de gasolina? E a prestadora de serviço, a presunção 32%, a mesma situação. Chega no final sem contabilidade, olha lá, você teria 6.400. Vai sobrar R$ 4.134 nos últimos 12 meses, para você usando o mesmo exemplo. Então, aí agora eu faço uma pergunta para vocês. Vale a pena fazer uma contabilidade bacana? O que vocês acham? Vamos, gente. Vocês parecem um jantar hoje? Vocês sabiam? Tem gente aqui que tem filial? Ou que tem empresa em outro estado, alguma coisa assim? Tem? Tem, mas não é o mesmo CNPJ. Tá? Mas é o mesmo titular? Mas é o mesmo titular? Tem. Então, é transferência para a empresa do mesmo titular.
não é filial, não é mesmo CNPJ. Ele pode ser uma outra empresa, um outro CNPJ, é para o mesmo titular. Do que eu estou falando? Eu estou falando da transferência de mercadoria sem incidência de ICMS, que o Estado de Mato Grosso insiste em cobrar. Ele insiste em cobrar. Pra vocês terem uma ideia, tanto que isso aqui está evoluído, Rondônia, a Cefim, que é a Secretaria de Finanças, lá não é Cefaz, lá é Cefim. Rondônia já baixou uma portaria autorizando o auditor fiscal não cobrar ICMS na transferência de mercadoria. No Mato Grosso a gente tem que entrar com uma data de segurança. Eu atendo um grupo de Goiânia, então os caras, para eles isso aí, pagar um honorário para um advogado entrar com uma data de segurança, fazer um processo administrativo, frente ao volume de negócio que eles fazem, é pequeno. Só que o empresário pequeno, que hoje não tem condição de bancar a mensalidade de um advogado por mês, e tem que ser especialista em direito tributário, tá, gente? Pode ser até que eu esteja puxando brasa para minha sardinha, mas é uma realidade. Direito tributário e direito empresarial é muito peculiar. É muito peculiar. Você não consegue, o advogado que atua em todas as áreas, é advogado, ele pode atuar, tá? Advogado está habilitado para atuar em qualquer área processual. Veja bem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o direito tributário é muito específico. Como é que é, Antônio, que o menino falou lá? Que eu era bruxo, tinha parte com... Tinha boas amizades dentro da Cefaz? Competência mudou de nome, agora virou bruxaria. Então, assim... mas por que eu matei o problema? Porque eu sabia onde estava o detalhe. Porque eu sei como o fisco funciona. Eu só faço isso. Eu só faço direito tributário. Eu tenho outras áreas do meu escritório, mas são outros advogados que tomam conta. Eu só trabalho com direito tributário e direito empresarial. Então eu sou especialista nessa área, eu consigo saber detalhes que um profissional que não é especialista não sabe. É igual na contabilidade, é igual na administração de empresa. Você não tem... Você até sabe. Não sei nem se você sabe, mas assim, não tem o fiscal e o contábil e o DP? Às vezes você até sabe fazer tudo. Concorda comigo? Só que qual que você faz melhor? Fiscal. No fiscal ninguém tira farinha com você, correto? Mas lá no contábil você pode bater a mão no peito e falar igual a mesma coisa? Não rola, né? Então, a mesma coisa na área jurídica. Você é contadora. Você está habilitado para fazer contabilidade, correto? Só que a contabilidade é dividida em setores. E aí você tem aquele profissional que se especializa numa área. A mesma coisa é a advocacia. Mato Grosso é só Jesus na causa. E um advogado especialista. Em Mato Grosso é complicado o negócio. Então... Só uma questão, igual essa parte aí da transferência da mesma titularidade. Por exemplo, você comentou de Rondônia. Uhum. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente vê muitas empresas que compram, geralmente de São Paulo, né, de outros lugares, compra para Rondônia, suframa, não paga ICMS, e aí transfere para dentro do Mato Grosso. Mas Rondônia é só Guajará-Mirim. E já caiu o esquema também. Polícia Federal bateu lá e levou meia dúzia preso. Já caiu o esquema, Guajará-Mirim. Você montar uma empresa em Guajará-Mirim, pôr um depósito lá, um escritório, comprar para lá e trazer de volta. Esses tempos atrás eu publiquei um artigo, para quem não foi falado aqui, mas eu faço artigos jurídicos. E são publicados em vários sites no estado de Mato Grosso. E esses dias atrás eu fiz um artigo fora da área tributária. O título assim, ó, Jusnaturalismo, Positivismo e Ativismo Jurídico. Para quem não sabe, jusnaturalismo é a atuação do jurista, do advogado, do juiz, da área do pessoal, com base nas mudanças sociais. Ou seja, eu deixo a lei de lado, mas ao mesmo tempo eu aplico ela para me tomar, um juiz no caso, para tomar uma decisão, um advogado para aplicar uma tese. Isso acontece muito na CLT e acontece muito na lei do cheque, na lei da duplicata, que são leis muito antigas, certo? Então eu uso o conceito social, a mudança social, para aplicar a lei que está posta, que está positivada. O que é positivismo? É a letra da lei. É o que a lei está escrito, pronto, acabou. E o que é ativismo? É as porcarias que estão saindo aí. Agora, a última decisão sobre os planos de saúde, que o rol da ANS é taxativo e que o Estado não tem, que o plano de saúde não tem obrigação de cobrir doenças que não estão no rol da ANS. Ah, gente,
Por favor. Fundo Rural, julgamento do Fundo Rural, que foi um julgamento político, reviver uma lei que não está escrita. A lei do Fundo Rural foi extinta em 1992. E eles reviveram ela, e o que é pior, ela não está escrita porque ela foi revogada. Então, súmula 166 do STJ e vários julgados do STF. Não incide mercadoria, não incide ICMS em mercadoria transferida de um estabelecimento para o outro do mesmo titular. Mandado de segurança derruba, se o Estado colocar. Tá? Detalhe, lá no meu escritório, todas as ações que o cliente me contrata para cobrar, para derrubar, questionar, impugnar lançamento inconstitucional, indevido, ilegal do Estado, eu coloco a cláusula de reembolso de honorário e custos processuais. Estavam dando. O TJ de Mato Grosso mudou, agora parou de dar. Mas o STJ dá. Eu tenho uns 3 ou 4 recursos que eu subi para o STJ agora, porque é o seguinte, o Estado vem com a alegação de que é o seguinte, que o direito de defesa é iminente a todo cidadão. Beleza, o direito de defesa. Você cometeu um ato ilegal, o Estado te processou, você não recolheu o tributo, você fez um lançamento errado, o Estado executou sua dívida, você tem direito de defesa. Ok, beleza. Mas se ele fez um lançamento tributário no seu conta corrente e esse lançamento é ilegal e você só tinha 2 opções, ou você contrata um advogado e você vai impugnar ou você paga, ele tem que reembolsar os honorários de advogado para você, ele tem que reembolsar as custas processuais, ele tem que reembolsar tudo o que você gastou para você se defender. É mais do que óbvio. Outra coisa maluca, prender mercadoria para compelir você pagar tributo. Isso é inconstitucional, tem súmula do STF a respeito disso. O TJ Mato Grosso, num IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, é um recurso, entendeu que a súmula do STF está errada. Que para cobrar tributo, para compelir o pagamento de tributo de mercadoria que foi apreendida naquele momento, pode. Inclusive eu vou escrever um artigo sobre isso aí para o Jota, que o Jota é uma revista eletrônica jurídica e ela exige exclusividade nos artigos. Eu vou fazer um artigo científico para esse Jota, que é nível nacional, para falar desse RDR, que é o maior absurdo que eu já vi na face da Terra. Ele mudou uma súmula da Corte Suprema. E velha, hein? Ó, de 2004 essa súmula. Ele mudou. DIFAL. Menos os contadores. Vocês sabem o que é DIFAL? Quem sabe o que é DIFAL? Familiar? Já te apresentaram ele? O que é DIFAL, Júnior? O que é DIFAL, Rose? Adeildo. Gente, só um parênteses, o Adeildo é de Juruena. Ele é empresário de internet lá, veio me visitar e me prestigiar na palestra hoje. DIFAL é diferencial de alíquota, que incide sobre mercadoria para contribuinte de ICMS, eu já vou chegar na mudança, tá? Para contribuinte de ICMS quando você compra para ativo imobilizado ou uso e consumo. Certo? Exemplo. Você comprar um caminhão para tua empresa. Se eu estiver fazendo um Zero, né? Se eu estiver fazendo um serviço em Goiânia, meu CNPJ é do Mato Grosso e eu comprar cimento lá no meu CNPJ. Pode incidir. Já incidiu. Sim. Você é obrigado a recolher. Exato. Exato. Uso e consumo. Não, mas ela está comprando cimento para fazer a obra em Goiás. Certo? O cimento não veio para cá, mas é a famosa entrada simbólica. Eu sou indústria e comércio, então eu não posso comprar no nome do cliente de Goiás. Eu tenho que dar uma nota de produto para ele. Contadores aqui, ela não pode comprar no nome do cliente, por quê? Hã? Pode falar. Senão o cliente vai saber o valor da mercadoria. Não. A minha pergunta é com base nas contas contábeis. Por que ela não pode comprar em nome do cliente? Porque depois meu dinheiro vai ser demais para mim. Quando eu receber meu lucro, vai ser... Porque é o seguinte, senhores, tudo que entra tem que sair. É. Ela não vende mão de obra
Ela vende um produto. Eu industrializo e comercializo. Ela industrializa bebedouros, que vai desmontado e que precisa de cimento para montar. Certo? O cimento é uso e consumo da empresa dela. É despesa da venda dela. É abatimento. Então, se ela comprar em nome do cliente, como que ela montou esse bebedouro? Caiu do céu, né? Certo? Então, contabilmente falando, por isso é que ela não pode comprar em nome do cliente. Só que daí ela comprando lá em Goiás, ela tem que pagar o DIFAL. Certo? Não houve a circulação simbólica. Simbólico. Circulação simbólica, que incide ICMS. Diferença, Certo? Mato Grosso do Sul. Mas aí nós temos o recurso 1.287.019, que discutiu a emenda constitucional 2015 e que o STF entendeu que precisa de lei complementar para que ela entre em vigor. Vocês sabem do que trata a emenda constitucional 87 de 2015, contadores? Da divisão de ICMS que se encerrou, a última percentual foi em 2019, né? 2019. A briga dos caras. Que era guerra fiscal. Você comprava em outro estado, parte do ICMS ia para lá, parte para cá, isso veio gradativamente. Só que essa emenda, ela trouxe uma pegadinha nela. Ela não tratou só da situação da divisão de ICMS. Ela tratou também da incidência do ICMS quando o destinatário não é contribuinte e quando o destinatário está comprando para uso e consumo. Foi aqui que começou a incidir. Quando ele não é destinatário, quem é responsável por recolher? Remetente. Eu tenho uma situação dessa no escritório, que foi aí que eu descobri esse IRDR que eu não sabia que existia. O cliente de São Paulo vendeu para a Famato. A Famato não é contribuinte de ICMS. O fiscal prendeu a mercadoria na barreira para compelir ele a recolher o diferencial de alíquota. E eu, bonitão aqui, pá, mandato de segurança incondicional, pá, pá, pá. O juiz tem um IRDR. Fui olhar, o IRDR existe. Aí eu fiquei mais doido ainda quando eu vi a decisão do IRDR. Agravei, não deu nada. Aí o que nós fizemos? Eu usei uma malandragem, usei da malandragem. Meti um processo administrativo via PROS, suspendeu o crédito, liberou a mercadoria, mas o mandato de segurança perdeu o objeto. Entendeu? O negócio de prender e travar todo o seu... Tem, Esse que é o problema. exatamente. Tem uma outra situação que está lá no escritório no estado do Maranhão. O cara comprou 21 caminhões da Volvo. E aí aqui agora é uma puxadinha de orelha na parte contábil. Faltou orientação do contador dele. Ele comprou 21 caminhões direto de fábrica para a filial dele do Maranhão. O estado do Maranhão lançou 2 milhões e cacetada de ICMS agora para ele pagar. A sorte dele é que dos 21 caminhões, 20 está alienado. Opa, o que isso tem a ver com ICMS? Vocês sabiam, contadores, que caminhão alienado, alienação fiduciária, leasing operacional, transporte de salvados de seguradora e busca e apreensão não incide ICMS? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam, contadores, disso? Porque ainda não é como. Porque a lei diz, a lei de ICMS federal, bem como a estadual, diz que não incide. O legislador quis que não incidisse. Mas ele financiou 100%? Não importa a quantidade. Não. Se ele está alienado, se ele tem alienação fiduciária, o veículo não é dele. Não é dele. Não houve a transmissão de propriedade. Ele não é dono. Aí quando ele for fazer a transmissão, não cobra? Não. Só que mesmo estando na lei estadual, porque normalmente é o contrário. Normalmente está na lei estadual, coisa que não está prevista na lei federal. Certo? Normalmente é o contrário. Nesse caso, está na lei estadual, coadunando com a lei federal, o auditor me lança ICMS no conta corrente do cara, velho. Então, nesse caso aí só pode cobrar do Só de um. Exatamente. Entramos com ação anulatória de débito tributário e estamos aguardando.
Vai pro STJ. Não, o SUS não passou ainda, porque não saiu a liminar, ele pode ficar sem certidão a qualquer momento. E uma transportadora sem certidão não trabalha. Certo? Não trabalha. Que Brasil é esse? Só vou abrir um parênteses que não está aqui. Vocês já ouviram falar da hierarquia das leis? Os contadores, vocês já ouviram falar da hierarquia das leis? As leis são hierarquicamente submissas uma à outra. Você tem a Constituição Federal, lei federal específica e lei estadual, geral ou específica. Então, ICMS, nós temos na Constituição Federal, artigo 155, inciso 2, que determina que vai incidir ICMS sobre a comercialização de produtos e serviços de telecomunicações e transporte, certo? E aí nós temos a lei federal de ICMS, que regulamenta essa cobrança. Como que ela tem que ser feita? E aí nós temos a lei estadual de ICMS, no caso nosso, 7098, e temos o regulamento de ICMS, no nosso caso, 2212. Vão prestando atenção nesses números de lei, que vocês vão precisar deles para a provinha agorinha, tá? E temos o regulamento de ICMS, o 2212, que regulamenta a cobrança de ICMS, alíquota, essas coisas. Mas a Constituição Federal, ela deu autonomia para os estados fazerem a sua própria legislação tributária de ICMS, mas dentro de um parênteses. O estado só tem autonomia do que está escrito dentro daquele parênteses. E a alíquota de ICMS é o Senado Federal que determina o piso e o teto. Então, o estado tem poder de legislação, mas não é assim, não. Vou dar um outro exemplo bem prático aqui, e eu tenho quase certeza que tem empresário aqui com essa situação. Comprador e vendedor têm o mesmo interesse? Comprador e vendedor têm o mesmo interesse? E para mim, não tem. O vendedor tem interesse de vender e o comprador tem interesse de comprar. Não tem o mesmo interesse. e por que são solidários? Não, ó. Vamos lá, vou de novo ao artigo. São solidários pelo recolhimento do tributo contribuinte que tiver o mesmo interesse na coisa. Comprador e vendedor não têm o mesmo interesse. Quando nós estamos falando de ST, nós estamos falando de comprador e vendedor, ou remetente e destinatário, ok? Então tem mesmo interesse na coisa? Por que o estado de Mato Grosso está cobrando? Por que o estado de Rondônia cobra? Eu tenho duas ações dessa. Uma em Rondônia e uma aqui no Mato Grosso. As duas, aqui está com liminar de suspensão, Rondônia já matei. O estado recorreu. Qual que é o artigo? O 124 CTN. Não é solidário. Mato Grosso cobra, mas não é solidário. Se o cliente de vocês procurarem vocês, ou vocês acharem no conta corrente deles, vocês contadores, vocês acharem no conta corrente do cliente um lançamento de ST, aonde a Cefaz está falando que ela está cobrando porque o cara não recolheu, pode mandar falar comigo que nós vamos derrubar isso aí, porque não é solidário. Tá? Não é. Só que esse é o tipo de processo que é só judicial, porque administrativo o Estado vai indeferir. Certo? Então são conhecimento da legislação. Tá? Quem está fora do Simples Nacional? Quem está fora do Simples Nacional? Vocês sabiam que não incide ICMS sobre venda financiada pelo cartão de crédito? Sabia disso, contadores? Como que é? Vendas que você faz pelo cartão de crédito a prazo, aquele valor que você paga para a administradora de cartão, não incide ICMS. Certo? Sabe por que não incide, Júnior? Porque o tributo ele incide sobre o faturamento da sua empresa. E o que é faturamento da sua empresa? É o dinheiro que entra no seu caixa com base no objeto social dela. Certo? O juro do cartão, a taxa do cartão de crédito, ou o juro que seja, vai para quem? Vai para a administradora de cartão de crédito. Até o juro da antecipação ou só o juro da contratação? Qualquer juro Qualquer juro. que você colocar, que a administradora te obrigar a pagar por conta da venda que você está fazendo. Eu tô falando de ICMS, tá, gente? Eu tô falando de ICMS. Agora veja como que o cachorro tá mijando no poste. Eu posso fazer a mesma coisa pro PIS e COFINS?
Deveria, não deveria? É imposto em cima. Inclusive com base no último julgamento do STF sobre retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Você tira o ICMS para você calcular o PIS e COFINS do seu cliente. Isso mudou agora. O ano passado. A briga é desde 2002. Saiu a decisão em 2016, favorável para o contribuinte. A União entrou com embargo de declaração, aí saiu o julgamento, o STF modulou. Então, de 15 de março de 2017 para cá, você pode buscar tudo que você pagou a mais. Restituir, exatamente. E quem entrou com a ação antes, é do período que entrou com a ação. Conta 5 anos antes do protocolo da ação. Se eu analisar pela lógica, que o STF diz o seguinte, não incide o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Não incide ICMS sobre as taxas e juros do cartão de crédito. Então não incide também na base de cálculo do PIS e COFINS, gente. Só que não é essa a decisão que teve no CARF. CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é o STF do Processo Administrativo Tributário Federal. Em Brasília, é as Cortes Superiores. Quando eu tenho um problema com a Receita Federal, eu ponho um processo administrativo aqui, um auditor analisa, se ele der uma decisão que não me interessa, eu vou para o 2º grau da Receita Federal, se ali não for legal, eu vou para o CARF, isso tudo em processo administrativo tributário, tá? E aí o que que acontece? O CARF entendeu que não. Aí o que que os caras fizeram? Olha a importância dos advogados no processo. O que que os caras fizeram? Rapaz, os caras estão perdendo bilhões com isso aqui. Eles não vão deixar de graça. O que que eles fizeram? Ah, eu não posso tirar a maquininha de cartão de crédito do meu recolhimento de ICMS, então eu vou apropriar do crédito da financeira. O que que eles fizeram? Aí o fisco se lascou, né? Eu já ia fazer um gesto feio aqui. O fisco se lascou. Porque ele não pode falar que não vai poder aproveitar. O que que ele fez? Ele está aproveitando o crédito da administradora, do PIS e COFINS, para bater no crédito do PIS e COFINS que ele tem para pagar. Aí é ilegal? Não é. Não é. Mas quem fez isso foi um escritório de advocacia muito famoso na área tributária que deu esse parecer para eles. Não lembro o nome agora. Mas deu esse parecer para eles, junto com o comitê contábil deles, porque lá nós estamos falando de uma SA, nós estamos falando de uma contabilidade full, né? 100% em normas internacionais, para a Bolsa de Valor e tal. Então, sentou com o conselho contábil dele, deu esse parecer, os caras fizeram a apropriação de crédito, ninguém encheu o saco deles até agora. Estão 3 anos já fazendo isso. Eles não estão fazendo errado. Aí, gente, as deduções, os contadores, vocês já viram aqui o CPC 06? Alguém já falou para vocês sobre ele? 2018. Foi uma mudança na norma internacional. Aqui, gente, é para quem está fora do Simples Nacional, tá? Teve uma mudança na regra internacional de contabilidade que permite você trazer o imóvel arrendado para dentro do teu imobilizado e fazer a depreciação como se fosse propriedade imobilizada. O CPC 06 traz essa possibilidade. Olha o tamanho da economia tributária. Aí quando eu fiz auditoria e perícia lá no IPOG, eu tive aula só com professores do fisco, trouxe essa informação. Eu falei, agora eu entendi tudo. Os caras venderam os prédios próprios, botaram o dinheiro no caixa, que é capital de giro, caro pra cacete, certo? Bradesco faz assim. Sicredi tá fazendo assim também, certo? Traz o dinheiro para dentro do caixa, que o capital de giro custa em torno de 4,5%. Se o cara tiver um crédito excelente, 2,5%, 3%. Né? Traz esse dinheiro para dentro do caixa, arrenda o prédio, traz para dentro da contabilidade como imobilizado, deprecia, ganha a depreciação dele e economiza no imposto de renda na contribuição social sobre o lucro líquido. No real, né? No lucro real, exatamente. No presumido também não. Eu falei fora do simples, mas no lucro real, tá? Perdas no recebimento de crédito. Calote, o famoso calote. Se você tomar calote na sua empresa e você tiver a documentação do direito do crédito que você teria, você pode lançar isso aí lá no lucro real.
Duplicata, documento executivo que te permite executar a dívida, tá? Duplicata, no caso de comércio, duplicata comercial, no caso de serviço, duplicata de serviço, são documentos diferentes, tá, gente? Depois, se vocês quiserem e vocês opinarem aí, posso acertar com a Cir uma orientação sobre procedimentos financeiros de recebimento, essas coisas, tá? Isso aí muda muito. Eu tenho um cliente aqui que é de autopeça de moto, que tinha 40% de inadimplência. Aí um dia que ele sofreu uma ação por danos morais por causa de um boleto de R$500 que ele protestou. Boleto não se protesta, tá, gente? Boleto não se protesta. R$500 ele protestou, o cara ganhou dele R$4.000 de dano moral e mandou abater os R$500 do boleto na hora de pagar. Então a dívida, a perda, o calote, você pode lançar como despesa dedutível, tá? Claro que tem um período, aí tá, a regra tá lá na 9.430, no artigo 10, inciso 4º. Mas é no lucro real também. No lucro real, exatamente. Participação de funcionário nos resultados. Olha aqui uma ideia bacana para você pagar bem e não ficar onerado. Bacana isso aqui, cara. Eu não sabia disso aqui. Isso aqui eu estudei para a última palestra que eu dei em Tangará, eu descobri. Participação dos funcionários dos lucros, ele não incide INSS na parte que você paga para o funcionário e nem patronal, e também não incide imposto de renda. E também não incide FGTS, você não precisa pagar FGTS da participação dos resultados do funcionário. E você deduz no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido. Só no real. Nós estamos passeando aqui pelo real. Agora passeando no lucro real. Você lembra que eu bato na tecla que você tem que estar no lucro real? Por isso que às vezes eu advogo para ele, tá, gente? Então por isso que eu sei que... Uma média empresa dá melhor estar no lucro indivíduo. É mais na verdade... Como é o nome do senhor? Gerson. Seu Gerson, na verdade, o Simples Nacional, você precisa avaliar se ele é interessante para você. Continuando aqui, gente. Já falei, olha lá, o 124, inciso 1 e 2 do CTN, responsabilidade de recolher. Os incentivos fiscais do Estado de Mato Grosso. Para comércio, Mato Grosso pecou um pouquinho nos incentivos fiscais. Saídas internas de bens imobilizados, saída de vasilhames, normal, embriões e sêmen, pecuária, tá? Não incide. Insumo agropecuário, isso aqui não temos empresário da equinos, tem empresário de equinos aqui? Não, né? Operação de espécies bovina e bobalina, é o nosso caso, Rose. Também tem o convênio lá com incentivo, com diferimento se a gente quiser usar. Produtos destinados à agricultura, a diferimento para carnes e produtos bovinos, né? Produto cesta básica.